Olá, você, telespectador da TV Santa Maria, está assistindo o programa Palavra de Fé. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez entrando na sua casa com a tua permissão, e nesse momento eu te convido a você ler, a você ouvir a Palavra de Deus. Essa palavra está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Assim diz a Palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou, por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atendei, pois, vós, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus ele falou muito através de parábolas, e nessa parábola do semeador talvez seja uma das principais parábolas, histórias de Jesus. E nessa história ele tinha um objetivo. O objetivo era falar sobre o reino de Deus. Interessante que quando Jesus ele fala, ele começa dizendo através de parábolas sobre o reino de Deus. Essa parábola, na verdade, ela não começa como as outras, que o reino de Deus é semelhante, mas ele já começa com a pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque ali na parábola do semeador, ele começa a pregar sobre o reino de Deus. O reino de Deus começa, na verdade, através dessa parábola. A palavra semeador, aí nós podemos compreender que era Jesus que estava semeando a palavra de Deus, ou também agora nós podemos compreender também que pode ser qualquer uma das pessoas que Deus envia para levar a palavra de Deus. Ou seja, quem leva a palavra de Deus também é um semeador. A semente ela é comparada com a palavra de Deus. Por quê que Jesus usou a semente comparado com a palavra de Deus? Muito simples. Os dois têm vida. Ou seja, a semente tem vida em si mesmo e a palavra de Deus tem vida em si mesmo também. Ou seja, a palavra ela é viva e eficaz. O solo somos nós, homens, toda a humanidade. É o coração do homem
os tipos de coração do homem. É como o homem recebe a palavra de Deus. As aves, os pássaros, aí é Satanás, é o diabo. O sol são as perseguições, as lutas, as adversidades, que para algumas pessoas faz com que ela venha a crescer, aí para outro nível, e outras acabam morrendo, secando, porque não tem vida em si mesmo. O ouvir, e a palavra de Deus diz, quem tem ouvido ouça. Nesse capítulo aqui é utilizado 19 vezes, ou seja, Jesus ele dá uma ênfase muito grande em ouvir. E ouvir é diferente de escutar. Escutar, muitas vezes as pessoas escutam, entram no ouvido e saem no outro. Ouvir é compreender, é aceitar, é ruminar, é fazer com que essa palavra ela ganhe vida. Por que Jesus usou então parábolas? Muito interessante. Era comum dos rabinos, os mestres da lei daquela época, utilizar essas histórias do cotidiano, do dia a dia, para trazer verdades ocultas do reino de Deus. E Jesus não era diferente. Ele usava as coisas que as pessoas estavam acostumadas a viver, como pescar, como semear, como plantar, como irrigar, como cuidar de rebanhos. Para quê? Para trazer verdades do reino de Deus. Podemos compreender que o primeiro tipo de pessoa foi aquela que estava e foi semeado à beira do caminho, ou seja, são pessoas que na verdade não têm compromisso com Deus, são pessoas que muitas vezes ouvem a palavra, mas vem o diabo e rouba a palavra. O segundo tipo de pessoas é aquela que foi semeada em lugares cheios de pedra. O que significa? São pessoas já que estão com o coração endurecido e não conseguem ouvir a palavra de Deus. Por isso mesmo é que quando vem o sol, quando vem as lutas, elas não conseguem se firmar com o Senhor. O terceiro tipo de pessoa é aquele que foi semeado entre os espinhos. Ou seja, são pessoas que estão mais envolvidas com as coisas referentes, concernentes a esse mundo, ao materialismo, ao adquirir, ao consumismo. As pessoas que querem melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, uma boa conta corrente, uma poupança bem gorda. Ou seja, são pessoas que estão voltadas para acumular riquezas aqui nessa terra. A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas. A palavra de Deus também diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então podemos compreender que essas pessoas que fazem da sua vida apenas adquirir recursos materiais nessa vida, e que elas não têm uma esperança de uma vida futura. São pessoas muitas vezes vazias, muitas vezes não conseguem dormir direito. Talvez seja o teu caso. Você tenha dinheiro, você tenha conseguido sucesso, mas você sente e continua com um vazio muito grande no teu coração. Você tem alcançado tudo o que você deseja. Uma ótima profissão, ótima família, ótimos carros. Você tem conseguido tudo o que você tem sonhado, mas ainda lá no fundo você sente que tem alguma coisa faltando. O último tipo de pessoa é aquela que foi semeada em terra boa, terra fértil. É aquela pessoa que se entrega totalmente a Deus. Aquela que tem uma aliança incondicional, um compromisso incondicional com o Senhor. Ou seja, aquela pessoa que tem desejo de um profundo relacionamento com o Pai. São pessoas que também prosperam.
são pessoas também abençoadas, mas são pessoas que o coração delas não está voltado, em primeiro lugar, às riquezas desse mundo. São pessoas que usam o dinheiro, mas sabem que Deus é que abençoa, que Deus é que abre as portas, e elas são gratas a Deus. O seu coração não está nas riquezas materiais, mas o seu coração está no Senhor, naquele que fez os céus e a terra. Elas têm um coração liberal, elas repartem com o pobre, com os necessitados. Esse coração, essa terra fértil, essa terra boa, é a terra que produz. Porque na verdade as outras terras tinham condições talvez até de produzir, mas porque eram duras, porque estava entre rochas, pedras, ou estava entre espinhos, e a palavra de Deus não gerou vida na vida delas. Por isso, precisamos ser terra fértil, terra boa. Mas pastor, como é que podemos ser terra boa? É muito simples. Quando o nosso coração está voltado para Deus, quando começamos a buscar a Deus com toda a força que temos, quando começamos a buscar a Deus como se fosse a última coisa na nossa vida, como se fosse o ar que respiramos, a palavra de Deus diz que aquele que busca o Senhor dessa forma o encontra. Um coração compungido, quebrantado, que se rasga na presença de Deus, o Senhor, Ele se mostra, Ele se revela. Então talvez você esteja pensando, poxa vida, mas eu ainda não sou, ou eu não tenho esse coração realmente bom. A minha terra, o meu coração não é fértil. Talvez meu coração esteja duro por tantas desilusões, tantas traições, por tantas coisas que aconteceram na minha vida, mas eu sei lá no íntimo do meu coração que eu preciso desse Deus. Eu quero que a sua palavra seja semeada na minha vida e encontre no meu coração um terreno fértil para frutificar. O que eu preciso fazer? Nesse primeiro momento, você e Deus, abra o teu coração. Diga para Ele todas as tuas frustrações, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que faz com que você fique chateado. Talvez aconteceram coisas no teu passado que te chatearam muito. Talvez pessoas muito próximas fizeram mal para você. E você ainda guarda dentro do teu coração raízes de ressentimento, raízes de amargura. Esse é o momento de você se aproximar de Deus, porque a única forma de você perdoar essas pessoas é tendo Deus no teu coração. A única forma de você ficar livre disso é tendo Deus no teu coração. E a única forma disso é você ouvindo a palavra de Deus, porque quem ouve a palavra de Deus gera fé no seu coração. Quem ouve a palavra de Deus é frutífero, frutifica, se santifica, se separa das coisas que o afastam de Deus. Quem ouve a palavra de Deus, ele começa a praticar boas obras, não para ser salvo, porque não somos salvos pelas obras, mas pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Começamos a testemunhar, começamos daí a ter disposição de compartilhar nossos bens, porque não estamos mais presos aos bens materiais, mas estamos presos ao Senhor. E começamos a louvar a Deus, a adorar ao Senhor, a ser grato por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. A diferença, quem ouve a palavra de Deus e aceita no seu coração, esse é realmente filho de Deus. Peça ao Senhor que Ele entre no teu coração e que você possa mudar os teus conceitos, mudar a tua vida e ser uma terra fértil, uma terra boa, onde a palavra de Deus vai ser semeada e produzir muitos e muitos frutos para a vida eterna. Que Deus te abençoe e que você possa realmente ser uma terra fértil, em o nome de Jesus.
Amém.